Bom dia, bom dia. Vamos começar essa sessão sobre cidades inteligentes, Smart Cities. Vamos ter 3 palestrantes. Vamos começar com a Hannah Draper, que é membro do Conselho da CPDP Latam, do Fundo Indela e do Localization Lab. Depois vamos continuar com a Jess Reya, que é a nossa colega aqui no CTS, depois de nos deixar, virou uma augusta professora de Data Science na Virginia University. E também vamos acabar com o João Carabetta, que também nos deixou e virou um ilustre Chief Data Officer da Prefeitura do Rio. Então vamos começar com uma abordagem um pouco mais geograficamente, um pouco mais ampla, com uma análise de vários projetos, iniciativas na América Latina, com a Hannah. Depois vamos entrar numa dimensão um pouco mais nacional, junto com a Jess. A gente desenvolveu um estudo sobre cidades inteligentes no Brasil, que inclusive, graças ao patrocínio da Open Society Foundations, quando a Hannah trabalhava na Open Society Foundation também. Muito obrigado, Hannah. E depois vamos afunilar um pouco mais com alguns exemplos práticos de o que significa concretamente Smart Cities, cidades inteligentes, no Brasil. Eu acho muito interessante ter esse painel aqui, não somente porque eu estou gostando muito, depois de 2 anos, finalmente, de ter muitos amigos e gente bonita com a qual eu posso falar realmente, mas também porque é uma ótima ocasião para construir em cima de um painel que a gente fez virtualmente o ano passado sobre Smart Cities, no qual estávamos já divulgando alguns dos early findings, dos resultados preliminares da pesquisa, que virou depois um livro sobre Smart Cities no Brasil. É bem interessante destacar essa tensão. A palavra Smart Cities geralmente tem uma conotação geralmente positiva por causa do enorme marketing que tem também nas Smart Cities. Mas atrás tem uma tensão entre eficiência, participação de um lado e vigilância extrema do outro. Então, é muito interessante ver concretamente o que significa. E aí, sem roubar a centralidade nessa nossa discussão aos nossos painelistas, eu vou passar a palavra imediatamente para Hannah Draper, e depois a gente vai continuar com Jess e João. Oi, gente, sou Hannah. Foi um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de papear sobre esse assunto muito interessante e importante. Vou tocar em inglês porque não quero criar muita confusão. And so thank you to the organizers and also all of the participants that have made this a really incredible event. As Luca mentioned, I was a digital rights funder internationally, but with a particular affinity for Latin America for almost a decade. And I continue to work as a consultant and strategist and advisory board member to Localization Lab, look it up, and Indela Fund as well. So, smart cities. What exactly is a smart city? This is a question that I have noticed cities seem to be defining themselves. For example, in India, there are cities which consider themselves to be smart just because they have functional traffic lights. There are also cities around the world that have digitized infrastructure, services, have facial recognition, CCTV, that don't describe themselves as smart. That's just business as usual. They don't market themselves that way, nor do they appear to feel the need to do so. So I make this point to underscore that not only is the nomenclature about smart cities still evolving, but also is our understanding of the implications to rights and to public security. I think that the work done, for example, by CTS, which will be discussed in more detail by the other panelists, is really important because it helps to let me just say the project was a comparative research project initially of existing sectoral laws
And I think taking stock of them was really critical because it helps us to see what's working, what's not, and also to identify gaps and make recommendations for the way we should push things to move. So, excuse me one second. So, AI projects are generally envisioned, designed, and implemented by privileged sectors in society. Because privilege is invisible, AI projects, such as smart cities, rarely consider the needs, interests, and values of marginalized communities living within them. As Renata Avila flagged in her opening plenary session this morning, she said, where is the inclusion? Where is the diversity? And especially since the beginning of the COVID pandemic, we've seen a rapid expansion of both security policy and infrastructure, much of course of which is digital and much was rolled out at city levels. Of course, any device that's connected to the internet is a surveillance mechanism, or can be used to be. So we've heard many excellent speakers already today about the implications of surveillance, but over the last few years, these developments, the rollout of infrastructure and policy with surveillance capabilities was particularly alarming. So for me, I observed really grave concerns about cybersecurity and data leaks, especially, and I think that those concerns are especially important to consider in a region where there are many communities vulnerable to state oppression and violence. These technologies also end up making different groups in society either hyper-visible, therefore susceptible to over-policing, and those communities, of course, include human rights defenders, migrants, those living in poverty, the LGBT community, etc., or alternatively, invisible. For example, because technologies have not been designed appropriately to incorporate the data of particular persons, and therefore they are left out of consideration in public policy and innovation and development projects. My other grave concern over the last few years is because we've implemented much of this technology in the desire to be efficient. However, these technologies are not always fit for purpose. So I'll give an example of contact tracing apps, many of which were feed into smart city infrastructure. And for example, COVID tracing apps, they usually require people to have access to COVID tests and healthcare, internet access, and access to a device, which is not the reality for the majority of the world's population. So the whole premise of public health apps falls down, also because not everyone is included, but also because of asymptomatic carriers. So we see a lot of technologies, including during the pandemic, but not only, being imported from industrialized democracies, but also increasingly from China and India, especially in this region. So I guess my critique of that is, so I'll just underscore Andres Arauz this morning stated, privacy considerations need to be embedded in design, implementation, and use of AI technologies. But my question is, how do you embed privacy meaningfully in technologies that are exported from very different circumstances and locations that aren't necessarily, one, fit for purpose, but two, functional in different cities and societies? So we talk sometimes about how values and culture aren't reflected in imported technologies, but there are other concerns as well. For example, infrastructure deficiencies or limitations, as well as geographical considerations that just make it impossible to roll out some infrastructure, for example. So when privacy and data protection are fundamental in their own right,
but also because they act as a shield against discrimination, inequality, and other rights violations. How do we make sure that the technologies in our cities are fit for purpose and meaningfully inclusive? One example I'll give regarding how like best practices or technologies designed in the first world, the minority world, and are exported to other places fall down, is the international best practice is to store personal data, sensitive personal data on secure cloud servers. However, in this region, we know that there's not internet infrastructure everywhere. Many parts are lacking, and so personal data has to be collected and stored on local hard drives. So I hope that sort of example illustrates that gap. Generally, I think we can all agree that we're all for efficiency and innovation, but one of the points I wanted to make today is that cutting and pasting technologies built by elite communities with particular experiences and particular goals, and exporting them to cities with very polarized socioeconomic demographics is not addressing the urgent needs in cities, including access to electricity, sewage, water. So if we are seeking to improve quality of life and public security in our cities, we need to ensure the technologies that we use are rooted in meaningfully contextualized, localized, evidence-based, multidisciplinary research. There's also a need for broader understanding of AI implications on rights, security, as well as the environmental ramifications and energy demands. And I believe that that knowledge needs to be fostered more broadly among the public writ large, as well as civil society. We have a great digital rights civil society, especially here in Brazil, a coalizão, but I think that the knowledge, we would be well served to extend that knowledge. Also to policymakers, journalists, and the judiciary, importantly. It's very difficult. It's one thing to have a good law on the books, for example, but it's another to make sure that it's meaningfully upheld. There's also a need to explore models of data sovereignty and data governance. I think that we all know in this room that our personal data is a very lucrative asset, especially when it's combined with data sets that are already existing and quite vast. So the inferences that can be made can be concerning, especially when people are either over or underrepresented in those data sets. So I guess I was joking earlier, the last time Luca asked me to speak for 5 minutes, I spoke for 18. So I'll end my presentation there. But I guess I wanted to end on a note that I think that there is a lot of opportunity for working at the city level. For example, especially in this region, you see a lot of protracted crises in Congress. At the national state level, there's often gridlock. And working at the city level gives new opportunities to move things forward. And I wanted to point out the example of Campinas, which enacted a municipal data protection bill before the fate of LGPD was known. So, like I said, I'll leave it there, but thank you, everyone, for attending, and if you would like to pick up this conversation at another time, I would invite you to do so. I think that we all have a lot to learn from each other. Então, antes de passar a palavra para a Jess, somente um comentário que eu acho que vale a pena frisar também, no que a Hannah estava falando e a Renata também hoje de manhã falou na sessão plenária sobre a necessidade de inclusão, que parece um belo princípio, assim, então somos todos de acordo na inclusão, mas não é simplesmente uma questão de inclusão na definição das ferramentas e participação sem discriminação, não é somente isso, é também uma questão de eficiência. Um problema que foi destacado no estudo que fizemos é justamente que, sendo implementados as técnicas de Smart Cities, os serviços de Smart Cities,
de maneira exclusiva, exclusiva no sentido de almejando somente algumas áreas, as mais ricas. Finalmente, as políticas públicas que são elaboradas baseadas em dados e deveriam ser mais eficientes, sendo baseadas em evidências empíricas, acabam sendo ainda mais enviesadas, porque os dados coletados não são coletados de maneira inclusiva. Toda a cidade, áreas pobres e ricas de igual maneira. Até por falta de infraestrutura para conseguir coletar esses dados nas áreas menos ricas das cidades, nas áreas menos fáceis para conectar com sensores, os resultados das políticas públicas baseadas em dados acaba sendo tão enviesado, ou ainda mais enviesado, das políticas não baseadas em dados, porque os dados coletados são somente dados sobre a população rica. Então, esse também é um desafio ulterior, e aí eu acho que, fora da dimensão ética, claro, da inclusividade, precisa também pensar na dimensão puramente eficiente da inclusividade, ou seja, ter dados, a maior quantidade de dados mais diferentes, com a maior variedade e heterogeneidade possível, é essencial para a finalidade da política de Smart Cities, ou seja, elaborar políticas de mais alta qualidade baseadas em dados. Desculpa para falar demais, mesmo quando eu não preciso falar. Agora quero adicionar. I wanted to give one example. A million years ago, I'm Canadian, and I used to be an advisor to the Information and Privacy Commissioner of my province, Ontario. And when I worked there back in, 2009, before Toronto was officially described itself as a smart city, one of the things that was introduced was for people to self-report when there's a pothole in the street. And the results, the data that was coming in was really interesting because it showed that there were a lot of potholes in the rich areas and almost none in the poorer areas. But of course, those living in poorer areas, one, there's like the question of whether the technology is reaching them in meaningful ways. But there's also, I think, concern that why would these people want to use these technologies? If you've been systemically oppressed, why do you want to engage and interact? So I think that there's also not disincentive, but you need to sort of you really need to foster trust. So if we want more public security, I think that we need to maybe shift from monitoring and controlling and surveilling and maybe more to building healthy relationships within communities and society. Thank you. Luca, did you have anything to add? Olá, pessoal. Obrigada, Luca, pelo convite. É muito bom estar aqui de novo entre amigos, colegas e pares depois de tanto tempo. E, como o Luca disse, eu trabalhei no CTS por quase 9 anos. E daí parte do que eu vou apresentar hoje foi desenvolvido lá e coisas que eu trago de outros espaços que eu circulei e trabalhos que eu fiz. Mas, de qualquer forma, todos esses trabalhos e reflexões são, de certa maneira, coletivos também. E avança a partir da dedicação, tempo e esforços de bastante gente, principalmente esse projeto que eu vou falar brevemente hoje. E também tem essas reflexões do meu lugar como professor do Sul Global, no Norte Global, e esse papel constante de tentar construir pontes, quando eu estava aqui como não advogado, entre advogados, agora como cientista de dados não computacional, com computacional, e entre sociedade civil, academia e governo também. Então, esse esforço constante que todo mundo que trabalha com temas de política digital no Brasil sabe também, de tentar construir pontes para todos os lados e unir esforços e energias também. E estou há vários anos, acho que desde 2014, lidando com essa agenda de cidades inteligentes, Smart Cities, em várias cidades diferentes nas Américas, sempre tentando ligar essa intersecção entre direito à cidade e direitos digitais também. Essas agendas se falam menos do que deveria, e a sociedade civil engajada nessas questões ainda, acho que a gente tem que construir mais pontes aí para melhorar bastante isso, tanto em fóruns internacionais multissetoriais, quanto também no âmbito local, cooperar e colaborar mais para a gente poder aprender junto. E várias das experiências como conselheira da noite também na cidade de Montreal, que boa parte dos 2 últimos anos foram gastos tentando abrir dados
para a gente entender melhor, principalmente quem habita a cidade num ciclo de 24 horas e quais são as comunidades historicamente marginalizadas que são afetadas por isso. Então, tem umas coisas aqui que são transversais e, primeiro de tudo, a gente fala, Luca mencionou da ambiguidade do conceito de Smart Cities. Hoje em dia, acho que já é bem consolidado, até a Hannah também falou. E eu sempre achei, a gente viu isso no campo, que às vezes ser um conceito vago, não bem delimitado, delineado, serve a alguns propósitos também, e a gente tem que se perguntar a quem serve quando esses temas, esses conceitos, as regras são opacas e não muito transparentes também, e quem se responsabiliza no caso de impactos negativos e danos nesses processos. E aí eu vi, desde 2014, essa demanda por projetos de cidades inteligentes aumentar, quando a gente estava aqui no CTS. E aí foi só finalmente em 2017 que, de fato, a gente conseguiu organizar isso em torno de um projeto bem estruturado. Obrigada de novo, Ana, e ao OSF, por ajudar a gente a financiar isso. E aí, junto com o Luca, a gente coordenou e teve a participação de muita gente da sociedade civil e da academia, como Danilo, Ayaso, Luan, que falou mais cedo também, a Renata Ávila, que escreveu o prefácio, e vários outros pesquisadores dessa nossa rede. E a gente trabalhou nesse projeto por quase 3 anos. Os resultados foram publicados em dezembro do ano passado, e o livro está disponível, Smart Cities no Brasil, Regulação, Direito e Tecnologia, uma combinação dessas palavras. E está disponível em acesso aberto, e tem essas reflexões que a gente trouxe, que eu queria falar um pouco do contexto que foi criado e de alguns resultados que a gente tem, que eu acho que serve para a gente pensar desse âmbito regional para o âmbito local, e o Rio foi também uma das cidades que a gente olhou. E foi interessante que o projeto foi desenhado em 2017, antes da eleição aqui no Brasil. Então, eu gosto desses projetos mais longos que dão a oportunidade para a gente observar como as coisas mudam em poucos anos e como algumas mudanças no governo local, como aqui no caso da cidade do Rio, no âmbito federal, da destruição do Ministério da Cidade para outras cartas e outras leis, e como isso impacta também as cidades de diferentes portes, não só as grandes metrópoles que a gente tem no Brasil, e entender essas relações de poder entre atores estatais e não estatais. E para isso que a gente fez, a gente foi olhar para leis, normas, programas, não só diretamente relacionados às cidades inteligentes, até porque não tem muita coisa nesses temas nomeados como cidades inteligentes, mas aí tudo de inteligência artificial, Big Data, Internet of Things, e olhar também para as leis de parceria público-privada, procuração, licitação, todo esse tipo de coisa que a gente pode, que serve para aquisição de produtos e serviços também. Então, olhar no entorno, planejamento urbano, planos diretores, e fazer uma análise de políticas públicas e uma análise legal jurídica de todo esse processo. Vários pedidos de acesso à informação que não foram respondidos na maior parte das vezes, principalmente aqui no Rio foi muito difícil na época conseguir a resposta do poder público, mesmo com a obrigatoriedade de algumas respostas. A gente entrevistou muita gente e também fez, e essa é uma das minhas partes preferidas do campo, que graças a acesso a recursos, também a gente conseguiu fazer observação participante em várias dessas grandes expo, como Smart City Expo Curitiba, esses grandes fóruns de Smart Cities do país, que é algo que sociedade civil e academia geralmente não têm acesso, porque o ingresso, na época, quando a gente fez, 2018, 2019, estava em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 por pessoa. E aí é difícil ter acesso a esses espaços, custa muito dinheiro, então foi uma experiência muito interessante poder estar lá. E a gente, como pesquisador, também não teve acesso a todos os espaços dentro dessas feiras, mas dá para ver o que está sendo mostrado, o que está sendo adquirido e todas essas dinâmicas de como as coisas funcionam, os temas tratados, etc. Daí, rapidamente, eu queria falar, por exemplo, de 3 pontos que eu acho importantes de como a gente conseguiu construir um ecossistema, tentar entender quem são esses atores, quem tá fazendo parte dessa agenda de cidades inteligentes no Brasil hoje. E aí tem um peso muito grande do setor público, não só dos governos nos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, mas também de agências e bancos de desenvolvimento e inovação, como é de se esperar, mas também saneamento básico e várias outras agências. Setor privado, e eu sempre acho que tem uma atenção muito grande que é dada para as empresas transnacionais, Cisco, IBM e Huawei, mas também Angie, mas a gente viu um papel muito importante sendo realizado por pequenas empresas locais. Se a gente começar a olhar e a gente começou a mapear as licitações e algumas PPPs no país,
e ver empresas relativamente pequenas, desconhecidas, uns contratos muito estranhos, muito problemáticos também, com pequenas empresas locais. E a gente começou a seguir também a trilha dessas pequenas empresas. Então, tem essa atenção muito grande às empresas transnacionais, mas olhar para o setor privado melhor e, inclusive, as consultorias privadas, que eu acho que foi uma surpresa para todo mundo envolvido no projeto, de ver o quão importante é o papel de algumas dessas consultorias, inclusive para desenhar, criar planos diretores de cidades inteligentes para municípios. Aí a gente viu, principalmente Juazeiro do Norte e Salvador, e se questiona o que acontece quando a gente deixa o setor privado criar leis para o município, sem muita participação social ou engajamento cívico, que é o caso, são esses casos extremos que a gente estudou. E também a academia e sociedade civil que a gente conhece, olhar além só de organizações não governamentais, mas também para movimentos sociais e organizações comunitárias, que não são a mesma coisa, e as coalizões, como a gente tem a coalizão de direitos na rede aqui na América Latina, que é muito importante. Então, quem está participando ou quem está de fora, a gente quis muito olhar para quem está de fora e quais são as vozes que não são escutadas nesse processo. E o segundo ponto é esse desafio que eu mencionei, porque a gente viu, de fato, várias leis e normas sendo criadas pelo setor privado, e aí não tinha, pelo menos a de Juazeiro do Norte, tinha umas questões muito problemáticas de direitos digitais, proteção de dados, nenhum tipo de participação social, e tem sido reproduzido, tem se tentado reproduzir em outros municípios brasileiros, é um modelo que traz vários problemas também. Daí tem essa, que eu imagino que meus colegas falem melhor, mas essas zonas cinzentas também da governança de dados no nível municipal também, e trabalhando em outros projetos com servidores públicos, do tipo de dúvida que surge de gente muito bem preparada, muito bem intencionada no setor público, que quer melhorar o dia a dia, serviços oferecidos para a população também, mas tem muitas dúvidas em vários desses projetos, às vezes transnacionais, de como que a gente prepara e trabalha com os servidores públicos para que exista o data literacy mínimo e uma capacitação para lidar com esses temas e da parte técnica também, para a gente poder trocar. O servidor público falar, a realidade do meu dia a dia é essa, e isso porque chegar aqui e doar um monte de cacareco tecnológico não vai funcionar, e também da troca técnica e não técnica, computacional, não computacional, de como as coisas operam. Então, isso foi uma das coisas que a gente descobriu no campo também. E esses impactos transnacionais de poder norte e sul também, que enquanto várias tecnologias são banidas no norte, elas estão sendo ainda adotadas e compradas aqui como viáveis no sul, principalmente reconhecimento facial, olhar para várias cidades pequenas, como Limeira, 2 semanas atrás, uma empresa doou várias câmeras de reconhecimento facial para o terminal urbano rodoviário lá, e sem muito, ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo toda essa campanha em vários lugares de banimento do reconhecimento facial. Então, tem esse descompasso entre as coisas e uma certa impermeabilidade de vários setores e lugares para as discussões de direitos digitais, que muitos de nós queremos alcançar os mesmos resultados, melhores serviços públicos, mais eficiência, inovação, pesquisa, mas, obviamente, respeitando direitos fundamentais, principalmente no entorno digital e direito à cidade também. Então, tem um grande descompasso que a gente achou. E o último ponto de espaço de tomada de decisão das vozes que não são ouvidas. E, obviamente, quando a gente vai nessas feiras, tinha a sala VIP do prefeito com as empresas, que a gente não teve acesso, e uma falta de representação multissetorial muito grande, entrevistando ativistas da sociedade civil aqui da região, de falar, a gente não tem um lugar nessa mesa de decisão, e pelo preço e porque é muito difícil criar um diálogo ali, ter uma troca significativa de informação. E também toda uma falta de representatividade de raça, etnia, identidade, expressão de gênero, classe. Essas discussões, em boa parte desses espaços ainda, não está muito avançado ou não tanto quanto deveria. E foi bastante frustrante, apesar da gente antecipar alguns desses resultados. E direitos digitais também, vários desses lugares ainda, a gente tem muito a fazer, e na ausência de diálogos, mesmo quando a gente pensa em grandes documentos como a nova agenda urbana, que inclui Smart Cities como parte ali do documento, não se fala de direitos digitais, não se fala de privacidade, não se fala de proteção de dados. Então, você tem a incorporação desse termo, como já foi dito, que é bastante corporativo e bastante vago, mas não desses outros mecanismos de controle. E a gente viu
coisas de engajamento cívico que não são, e participação social, como mande seu comentário para esse projeto de lei em 140 caracteres, que é menos do que um tweet. E então tem toda uma lista que a gente foi compilando e para tentar entender como isso está feito. Então, tudo isso para dizer que existem bons exemplos também. Esses são alguns dos casos que eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Tem muita coisa para se construir junto, e parte daqui para frente, do que gostaríamos de olhar, certamente são esses mecanismos de engajamento cívico, nesses temas de direito à cidade e direitos digitais, toda essa mobilização de sociedade civil e academia, de preferência junto ao governo e servidores públicos, de como que a gente constrói essas coisas juntos, e também criar essas comunidades de prática, de troca de experiência. Agora, estando dentro de uma escola de ciência de dados, eu vejo o quanto é importante para a gente ter contato e trazer os alunos junto com o governo, junto com a sociedade civil, e essa troca de experiência e diálogo, que muitas vezes a gente não está vendo o lado um do outro, e não é nem por uma má intenção ou nada do tipo, é só de falta um pouco de oportunidade mesmo, para a gente poder trocar ideias e aprender juntos. Então, eu acredito muito ainda, tentando terminar num tom um pouco mais esperançoso nessa troca de experiência e conhecimento. Obrigada. Antes de passar a palavra para o João, vou abusar de novo a minha posição de moderador para fazer mais um comentário, também para puxar mais um pouco a discussão do lado da proteção de dados. Também um outro elemento que foi muito interessante no estudo que a gente desenvolveu foi cujo objetivo era também mapear quais leis municipais naquela época existiam, época na qual a LGPD ainda não é em vigor, começou a entrar em vigor no final de 2020, então quando o estudo foi feito ainda não estava em vigor, já existia, mas ainda não estava em vigor a LGPD. Então, o que é interessante também é que a Jéssica mencionou esse descompasso entre, digamos, a governança municipal e as políticas públicas, as declarações até ao nível federal, era justamente o fato que existiam alguns elementos, tipo a ausência de avaliação de impacto ao nível municipal, a ausência de obrigações de segurança de dados, coisa que é um princípio norteador da LGPD, mas também uma obrigação. Então, é extremamente evidente que, apesar da LGPD já ter sido adotada e próxima à entrada em vigor naquela época, as leis municipais, salvo alguma exceção raríssima, a maioria nem considerava os princípios já definidos e integrados na LGPD. E, de outro lado, um outro elemento bastante frustrante que, infelizmente, ainda acontece, eu acho, a nível nacional, é também a baixíssima fiscalização do que já está na LGPD, por exemplo. Mais uma vez, para mim, eu insisto na segurança de dados, porque smart cities, ou interconexão de objetos, Internet das coisas, significa aumentar de maneira exponencial o potencial risco de ataque cibernético, o potencial risco de vazamento. Muito mais dados são coletados, muito mais risco existe. Se não tiver segurança de dados desde a concepção, como a LGPD prescreve, inclusive, como a LGPD cria uma obrigação no artigo 46, é extremamente ambicioso pensar de desenvolver um projeto baseado em coleta maciça, processamento maciço, tratamento maciço de dados, sem esses pilares fundamentais. E aí, de um lado, naquela época, ainda não existia essa integração desses princípios nas leis municipais. De outro lado, ainda hoje não existe uma fiscalização nesse sentido, que seja, digamos, contundente, como deveria ser do lado da ANPD, e ainda a cereja no bolo da frustração é que ainda é muito difícil, até esse não é uma crítica somente ao nível nacional, mas globalmente é muito difícil achar uma autoridade nacional de proteção de dados que fiscalize os outros órgãos públicos. Tem muitas poucas autoridades. A CNIL é uma das poucas que faz isso. Recentemente saiu até relatórios da CNIL que destacou que várias agências
na França não estavam fazendo a compliance de maneira apropriada, mas existem exceções, mas a maioria das agências não fiscalizam os órgãos públicos. Então, sendo os projetos, as iniciativas de Smart Cities gerenciadas principalmente para órgãos públicos, municipais, se torna extremamente difícil depois cumprir a lei. Mesmo a entrada em vigor de DPOs, de encarregados de proteção de dados ao nível municipal nos órgãos públicos, é um fenômeno muito, muito recente. Então, isso dificulta muito a integração desses princípios bastante fundamentais para a organização das Smart Cities. Desculpa mais uma vez para falar excessivamente. João, por favor. Muito obrigado, Luca. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu sou o João, atualmente chefe executivo de dados da Prefeitura, que é um cargo relativamente novo, foi criado no final do ano passado. Então, a gente está inventando o que a gente faz aqui no Brasil. É o primeiro do Brasil no nível municipal, ligado a um gabinete do prefeito. Então, a gente está inventando muito o que a gente está fazendo. O que eu vou defender aqui, o meu ponto, vai ser que a gente precisa ter muitos dados e captar cada vez mais dados sobre as pessoas para conseguir chegar a uma cidade mais justa, igual, e conseguir dar todos esses direitos que as pessoas precisam ter de maneira transparente, como transporte, infraestrutura urbana, etc. E que a gente, para garantir que esses dados sejam usados de maneira íntegra, a gente tem que criar automatizações na tomada de decisões e que essas automatizações sejam abertas ao público, ou seja, estejam em software aberto, no GitHub ou qualquer plataforma dessas. Então, basicamente, por que seria essa minha defesa? Primeiro, que hoje como que funciona uma cidade, né? Você tem um tomador de decisão que foi apontado por quem foi eleito e esse tomador de decisão coloca recursos e distribui esses recursos na cidade do jeito que ele bem entender, essencialmente. E hoje não existe nenhuma transparência sobre como ele faz isso. Você não sabe quem que o secretário está falando, quem que o prefeito está falando, como que ele tomou a decisão, por que ele fez aquela ação naquele lugar e não em outro lugar. Você tem que ficar seguindo a prefeitura para saber como que essas decisões estão sendo tomadas e como que esse processo decisório está sendo tomado. Muitas vezes você sabe o resultado disso, ou a motivação, mas você não sabe como que ele foi tomado, quais são os processos para colocar um CEP, que é um projeto que tem na prefeitura de atuação da guarda municipal em Madureira e não na Zona Oeste, não na Zona Sul. Então, hoje, essa decisão desse tomador de decisão, ela é muito não transparente. Não existe um mecanismo de você conseguir entender o que está acontecendo. E aí, isso, enfim, naturalmente evita com que as pessoas consigam debater com ele e interagir. A sociedade civil não consegue ter acesso a esse tipo de decisão. Então, quando você automatiza muitas dessas decisões e coloca ela em software aberto, você acaba dando uma transparência maior porque essas decisões, como que essas decisões foram tomadas. Hoje a gente tem estudos, muitas prefeituras têm estudos, etc. Já foram feitos vários movimentos nesse sentido. O governo tem várias organizações de pesquisa, etc. Mas você não sabe se necessariamente esses estudos estão sendo levados em conta para tomar decisão. Mas quando você automatiza muitas dessas decisões, eu vou dar depois exemplos do que a prefeitura já está fazendo nesse sentido, para ficar mais ilustrativo, você consegue que pelo menos os programadores da cidade entendam o que está acontecendo. A gente tem que entender que, querendo ou não, o direito também é uma linguagem muito elitista e é da onde são feitas as leis. A programação também, de fato, é uma linguagem muito elitista, mas pode ser um primeiro caminho para você atingir uma maior transparência nessa decisão automatizada. Depois pode criar novos meios de traduzir isso, mas é um primeiro passo. E aí você precisa, para essas decisões serem tomadas automaticamente, você precisa de dados, naturalmente. A necessidade de dados para você tomar decisões vem histórica, né? Você fazia censo desde as civilizações antigas. O censo é exatamente você saber onde que as pessoas estão morando para conseguir tomar decisões mais justas ou mais iguais, ou não, né? Que isso é feito com os dados, depende desse tomador de decisão que a gente não sabe o que está acontecendo lá. A iniciativa de cidades inteligentes, pelo menos essa parte de sensoriamento, etc., nada mais é do que uma nova fonte de dados para dar mais informação para esse tomador de decisão, que você não sabe também o que vai ser feito com
com essa informação. E aí, discordando um pouco do Luca, que ele comentou que talvez sem dados você tenha menos viés, existe essa possibilidade? Acho que possivelmente não. Se a pessoa que está tomando a decisão sabe que aquele dado é enviesado, sabe que aquele dado só tem nas partes ricas da cidade, ele vai ter uma consciência maior de onde falta a informação e vai poder atuar sobre isso. Quando você nem sabe onde tem informação e como que as pessoas se comportam em lugar algum, fica muito mais difícil você ter qualquer tipo de direção, né, para tomar essa decisão. Acho que um exemplo disso é você, quando as pessoas, quando se defende, por exemplo, tirar de pesquisas raça, gênero ou coisas assim, que identificam grupos minoritários, porque isso depois numa inteligência artificial pode acabar, ou no tomador de decisão pode acabar direcionando aquela inteligência de maneira ruim. Mas se você faz essa inteligência, mas se você omite esses dados, vai ter outros dados correlacionados, altamente correlacionados a eles, e você não vai ter nenhuma possibilidade de controle para saber se o seu sistema está sendo enviesado ou não. Então, dado de renda normalmente é muito enviesado, a nível social, etc. Então, você precisa dessas informações para conseguir controlar até o quão racista ou homofóbico pode ser o seu sistema. Enfim, dado que a gente precisa de mais dados e que a gente pode tomar essas decisões, eu vou dar alguns exemplos do que a gente já está fazendo na prefeitura em relação a isso, né? Então, um exemplo disso é o próprio subsídio do ônibus. Não sei quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que o setor de transporte público é problemático e a prefeitura começou a subsidiar o transporte público. Ao invés de fazer isso a portas fechadas, ela cria um sistema de monitoramento em tempo real desses ônibus, cria um algoritmo que está aberto no GitHub, Fernanda que fez, para você saber que está descrito em palavras e também em código, para você saber quais ônibus, dados os sinais GPS, dadas as linhas de ônibus, quais ônibus estão dentro daquelas linhas ou não, e assim quanto que ele deveria receber para a prefeitura dar esse subsídio, que é de milhões de reais. O subsídio, para explicar, basicamente a prefeitura passa a pagar a quilometragem percorrida pelo ônibus. Antes, todo o dinheiro vinha da bilhetagem do sistema, que criava uma lógica perversa que você precisa de mais gente e menos ônibus, porque aí você tem mais lucro, e aí a prefeitura passa a pagar por quilômetros percorridos, que aí você cria uma lógica de oferecimento de ônibus, ao invés de lucro da empresa. Enfim, então a gente criou, a Secretaria de Transportes cria esse sistema, ele é aberto, hoje qualquer um pode entrar no GitHub da prefeitura e falar, pô, esse sistema está enviesado desse jeito ou daquele jeito, e está dando mais dinheiro para essa empresa ou aquela, e a gente tem uma accountability maior. Um outro exemplo disso é a própria Secretaria de Educação, agora finalmente tem acesso aos seus dados internos, que ela nunca teve, de histórico dos alunos, etc., e ela consegue criar sistemas de identificação de evasão escolar. Então, os projetos da Secretaria de Educação sempre foram busca ativa, então a criança evade a escola e depois você vai atrás da criança, e agora com esses dados ela consegue saber antes se a criança vai evadir para atuar anteriormente. E esse sistema também vai ser disponibilizado, enfim, a público para você saber se existem vieses ou etc. Então, eu acho que, enfim, obviamente, quando você usa os dados pessoais e começa a usar os dados das pessoas, você pode incorrer na vigilância. E aí acho que a melhor maneira de você evitar que as pessoas que exista esse uso malicioso é você forçar que esses algoritmos sejam públicos. E também você garante que exista uma segurança de dados, ou maior segurança, porque você consegue ver também como que esses algoritmos estão sendo construídos. Então, enfim, resumindo, acho que a gente precisa de cada vez mais dados sobre as pessoas. A prefeitura já tem muitos dados sobre as pessoas que ela nunca nem usou, o histórico escolar, etc., que agora está começando a usar.
Então, não é uma coisa necessariamente nova. Acho que você instalar um IoT na cidade é uma peça a mais nesse emaranhado de sistemas que a prefeitura já tem, de registros e etc., que ela passa a usar para tomar essas decisões. E a gente tem que usar esses dados para conseguir criar uma sociedade mais justa, para conseguir controlar esses vieses, porque a gente tem que ativamente controlar eles. E o melhor jeito de fazer isso é você fazer com que esses algoritmos de controle, de tomada de decisão, sejam públicos, porque hoje você não faz a menor ideia de como essas decisões são tomadas. E o melhor jeito para você fazer isso, um dos jeitos de fazer isso é publicizar esses algoritmos. Enfim, dando um último exemplo final do um projeto que a gente está construindo, que é o 1746 da cidade, é o sistema de ligação que vai reclamar de buraco ou de árvore caída, enfim, as pessoas reclamam da cidade. E esse sistema, 1746, foi uma grande invenção que aconteceu em 2011, 2012. Foi revolucionário, porque finalmente as pessoas conseguiam falar o que está acontecendo na cidade, para a prefeitura, e a prefeitura conseguia agir sobre isso. E aí, enfim, esses dados são usados nas metas das secretarias. Então, a Secretaria de Conservação tem que fechar 80% dos buracos abertos no 746, etc. São centenas de milhares de buracos abertos anualmente. Só que daí eu fui começar a analisar os dados, o escritório de dados foi começar a analisar esses dados, e a gente foi percebendo que você pegava o ano inteiro de reclamação de buraco, por exemplo, e tinha grandes áreas da cidade que não tinham nenhuma reclamação. Áreas ricas e áreas pobres. Mas, principalmente as comunidades, favelas, elas, em sua maioria, não tinham nenhuma reclamação de 1746 em geral, não era nem de buraco. Por várias questões da cidade, principalmente de segurança, né? E aí, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo criar um índice de qualidade da via, que ia ser público, que ia direcionar as secretarias para fazer a manutenção da cidade, melhorando a estrutura da cidade, que não seja um multirão para fazer uma rua, mas que a gente faça isso continuamente. Só que a gente descobriu que 1746 era inviável para fazer isso, porque você tinha áreas da cidade que você não tinha nenhuma informação. Então, a gente, enfim, tem uma empresa, uns professores da USP, que eles instalam nos carros, tipo em Uber, assim, táxi, uma câmera que automaticamente detecta vários objetos da cidade. Então, buraco, remendo, árvore, poste, quantidade de fio em poste, etc, etc. Fica rodando nas ruas, são 150 carros, 200 carros que ficam rodando nas ruas diariamente. Então, você acaba tendo um mapa da cidade atualizado que não depende de ninguém ligar. Ainda você tem problemas porque você não consegue entrar em uma comunidade por questões de segurança, porque ninguém pode entrar com uma câmera lá. Mas você consegue ter uma visão melhor da cidade e que não dependa do cidadão reclamar. E com isso você consegue não só operacionalizar a cidade, mas também planejar a cidade. Então você consegue falar, eu queria que minha rua tivesse uma lixeira a cada 20 metros, não tivesse buracos, tivesse uma calçada de tantos metros, etc. Você consegue criar esses parâmetros públicos e aí essas secretarias conseguem agir sobre isso de uma maneira mais corriqueira para ir resolvendo a cidade. Porque hoje em dia, como ela funciona, você não sabe qual que é a ordem de prioridade de um fechamento de buraco da conservação. E eu vou falar para você que muitas dessas prioridades não são pelo 1746, são por questões políticas e regionais, etc. Então, você conseguir publicizar isso, controlar isso, e deixar esse algoritmo público pode criar uma maior transparência, cria naturalmente uma maior transparência e um maior controle sobre que rua que o cidadão quer, que rua que a prefeitura está querendo que o cidadão queira, né? Tenha. Então, essencialmente é isso. Eu agradeço de novo. E muito obrigado. Antes de abrir para o debate, é somente uma retificação, porque eu acho que, na verdade, concordamos, mas não sei se eu não exprimi bem o meu ponto, mas o meu ponto é exatamente o que você falou sobre a impossibilidade de utilizar os dados do 1746 para fazer políticas de qualidade, porque eu acho que, na verdade, seria interessante refazer o estudo que a gente fez, porque uma coisa que destacou também a Jéssica é que, dependendo da administração que a gente tem, as coisas mudam radicalmente. Ninguém melhor que aqui, o cidadão carioca sabe disso, né? Agora, eu acho que estamos já numa concepção de segunda geração da cidade inteligente, ou seja, até há 4 ou 5 anos, valia tudo.
qualquer cidade que tinha um computador e 2 sensores podia se dizer cidade inteligente. Mas aí a gente tinha esse problema radicalmente, que é, primeiramente, falta de análise crítica, e, em segundo lugar, marketing, a prevalência do marketing sobre a substância concreta. Então, falar que a gente contratou a Huawei para colocar 3 câmeras de vigilância é a cidade inteligente. Ou falar que a gente tinha 2 sensores para assinalar buraco é a cidade inteligente, porém, aí, graças também a estudos como o nosso, vários outros, muito interessantes, que destacaram, olha, simplesmente ter um computador, uma sala de controle com muitos sensores, é um pouco audacioso chamar isso de cidade inteligente. A gente precisa de algo mais, justamente controle de qualidade e de maneira objetiva sobre o que você está chamando de cidade inteligente. E aí o meu ponto antes não era fazer políticas sem dados e melhor que com dados. Ao contrário, o meu ponto é as políticas que se chamam de políticas baseadas em dados devem ser feitas com qualidade de dados. A minha crítica era sobre a falta de qualidade de dados, que é importante, é super importante. O seu ponto também da impossibilidade de criar políticas públicas eficientes, somente baseadas no dado de 1746, é exatamente o exemplo perfeito. Ou seja, você está coletando muito dado, mas entende que esse dado é de qualidade péssima para direcionar políticas públicas. Então, eu acho que o que eu estou vendo, francamente, eu estou extremamente empolgado com a visão atual do Rio de Janeiro, não simplesmente porque eu adoro a cidade do Rio de Janeiro, mas porque eu vejo a enorme diferença com a administração precedente. E, hoje em dia, tem uma visão, tem uma capacidade de entender as coisas e de querer construir coisas. É ainda longe da perfeição, claramente. Mas eu acho que a gente vê uma geração sucessiva que, aprendendo dos erros e dos estudos precedentes, está tentando fazer as coisas. Cara, o algoritmo com código livre no GitHub, eu acho, não sei quantas prefeituras do Brasil tem, mas é uma coisa possível. O trabalho que você e a Fernanda estão fazendo é maravilhoso, mas é ainda muito raro. É por isso que eu estou falando, eu acho, e por isso que você está aqui, e a Fernanda está aqui, porque vocês são a nata da nata das smart cities brasileiras. Mas aí é interessante ter esse tipo de exemplo, porque smart cities não é algo de negativo. É algo que pode ser algo de maravilhoso se tiver engajamento do cidadão, democracia participativa, políticas de alta qualidade. Eu acho que o maior ponto do livro, que é do estudo que a Jéssica e eu desenvolvemos, é justamente destacar que precisamos de ser críticos, porque não podemos chamar qualquer coisa de smart cities. A inteligência, como alguém que trabalha numa universidade, é preciso ter uma certa crítica com que você define inteligência, o que é que você pode colocar a etiqueta inteligência, mas é burrice. Eu acho que na geração precedente tinha muita burrice chamada inteligência simplesmente porque tinha 2 computadores e sensores. Hoje em dia a gente vê que tem também a cidade inteligente, verdadeiramente inteligente. É possível. E aí e também pode ir no Brasil, não precisa ficar na Suécia ou na Confederação Helvética. Também em um país que tem um enorme potencial, mas que estava subestimado e subexplorado antes, hoje em dia está sendo explorado muito bem. Inclusive, a razão pela qual tem muita participação da Prefeitura do Rio é porque eu acho que o Rio já foi na vanguarda das cidades inteligentes, da administração inteligente, e pode ser de novo. E está mostrando que tem muita vontade de se tornar de novo uma vanguarda ao nível mundial. Dito isso, eu vou abrir a possibilidade de fazer comentários, perguntas para... comentário, por favor. Então, previamente, a Ana vai fazer um comentário, mas vamos também abrir para os outros participantes, tá? Então, em 2 minutinhos, vamos ter comentário. Thank you, Luca. I just wanted to say, in addition to the quality of the data sets that Luca mentioned, I think it's really important for us to recognize that our data sets are defined against each other. So somebody else can be in a bad situation or a worse situation just because my data is better. And that also, my data could be better because of incorrect inferences, right? I think often we think these are causational when really they're correlated. I wanted to just mention about the bus example. I can see from an efficiency perspective,
you might want to run more buses and make sure that they are more full. But if that means less buses, that probably means they're coming at fewer times. And okay, thank you. You want empty buses? Oh, you want emptier. Thank you. Excuse me. No, that's great. Okay, super. All right, thank you. Excuse me, my Portuguese is a little rusty. But I guess I also, so in my experiences in research that I've followed or had the pleasure of being able to support, I've learned about the environmental impact of AI as well. And I think in light of some of the unintended consequences of AI and also in consideration of its massive environmental impact, perhaps we need to be more discerning or particular in our use of it and not just expect it to solve all of our problems, and perhaps apply different approaches that are really rooted in socio-political, anthropological studies. There was research that came out in 2020 about the power usage of training one Amazon Alexa instruction. So to train one Amazon Alexa instruction, like Alexa, please play me this song, Anita. It takes the equivalent power of running 40 average U.S. households. So I think a lot of people here, I think that we rightly have concerns about like social implications, rights implications, but I think even in the digital rights field, which I've been very close to for the last decade, I'm only now beginning to learn about the massive environmental impact. So perhaps, I don't know, there's different elements that we need to weigh. I think I'm right, and we need to put our energy where it's really needed. That was my last point. Thank you, everyone. Vamos lá. Perguntas, comentários. É suficiente levantar a mão. Não sejam tímidos. Vamos lá. Pode passar o microfone, por gentileza? Obrigado. Eu achei interessante pensar no uso da tecnologia, na verdade, para aumentar a transparência, né? Porque geralmente o discurso é sobre opacidade e tal, principalmente decisões do governo. E aí eu queria perguntar essa questão dos dados que você falou do 746 e tem um problema na obtenção desses dados, quais seriam mais ou menos as políticas para você conseguir incluir pessoas que seriam ignoradas pelas estatísticas, para você planejar a política pública? Não sei se fez sentido. É um pouco amplo, né? Falo primeiro? Ok. Então, eu tenho duas perguntas, uma para você e uma para você. Muito interessante mesmo. Você falou que na sua pesquisa vocês encontraram que não era somente as empresas grandes, tipo a IBM, Huawei, Cisco, quem tinha algum tipo de contrato e efeito no fenômeno das smart cities, mas também empresas pequenas. Eu estava me perguntando se tem alguma diferença na atuação delas, no sentido de maior transparência nos sistemas desenvolvidos e, em geral, acesso à informação das suas iniciativas. E a outra pergunta é, eu fiquei interessado no sistema eu acho que você falou Ministério da Educação, pode ser? Que agora tem possibilidades de ser preventivos na deserção escolar, né? Mas a minha pergunta é como essa política é inclusiva no sentido de não weaponize os fatores estruturais que fazem, por exemplo, que essas crianças
now go to school. Sorry for the mix of languages. Because like most of the times, probably the desertion is not necessarily associated to a lack of interest in going, but perhaps in, you know, who are the mothers of these children? What kind of responsibilities do they have? So maybe the question is, how can a smart program like that one can at the same time not only identify the situation and try to prevent it, but also take into account the actual structural problem behind the why this kid is not going to school? Because I assume that most of these people is associated to scholarship programs that ask, for instance, like Bolsa Familia, that you have to ensure that your kid goes to school in order to continue receiving the money. So I think that was just like a general question also to bear in mind when thinking in the smart, and why I also believe that data is indeed necessarily for better and more efficient policy making, but at the same time there are certain structural problems in our societies that it's not enough to only identify them. So yeah, that would be it. Bom, respondendo a sua primeira, antes que eu esqueça, como você adquire mais dados de pessoas que vulneráveis ou que não querem reclamar de um 746, né? Acho que no caso do 746, como é um serviço ativo, tá funcionando? Estão conseguindo? Isso daqui é mais suave, né? É um serviço ativo, agora ficou alto. É um serviço ativo, você tem que fazer com que as pessoas confiem que aquilo lá vai funcionar, que um 746 talvez já tenha sido mais confiável do que é hoje em dia, porque muitas das chamadas são abertas e ninguém fecha. E você tem que ter a territorialização do estado, do município, no caso, naquele lugar. As pessoas não confiam, como acho que a Jess comentou, as pessoas não confiam no estado porque eles foram historicamente oprimidos por ele e não tem por que eles vão... Eu moro numa favela, por que eu vou reclamar que caiu um poste se ninguém faz nada por mim? Então, é basicamente criar confiança. No caso do 746, você tem que fazer com que as pessoas confiem que esse serviço vai ser entregue e não vai colocá-la mais em risco. Enfim, para outros dados, você tem que ir atrás. O censo é um exemplo clássico disso, de você basicamente ir atrás de todas as pessoas do país inteiro para saber o que elas estão fazendo, como que elas estão. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem outras iniciativas, como territórios sociais com a ONU, que mapeia como se fosse um censo em comunidades, basicamente todas as comunidades da cidade, para entender quais são os problemas, que é a população, onde ela mora, como que ela não mora. Porque, enfim, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa ir atrás delas para saber o que está acontecendo. Agora, respondendo a sua pergunta, esse tipo de algoritmo, ele não necessariamente está direcionado para resolver as questões estruturais, porque muitas vezes as questões estruturais não são necessariamente ligadas à Secretaria de Educação. Quem está fazendo isso é a própria Secretaria de Educação da cidade do Rio. Então pode ser mobilidade, segurança, assistência social, etc. Normalmente são múltiplos fatores, né? O que você pode fazer com esse tipo de inteligência basicamente existe você consegue pegar todas as crianças da cidade e ordenar numa lista de maior risco de evadir daqui a um ano e menor risco de evadir daqui a um ano. Aí você pode criar um algoritmo que focalize em alguns grupos. Então você fala, eu quero ser positivamente enviesado para negros ou crianças desse bairro, porque eu acho que é importante diminuir esses vieses históricos. E você também pode ter um algoritmo que tenta explicar por que ele está tomando aquela decisão. Por que aquela criança ficou em primeiro e não em último. Ou em primeiro e não em segundo. E se você tiver variáveis sobre mobilidade, segurança, assistência social, como Bolsa Família, o tempo que ela demora para chegar na escola, se a linha dela parou de passar e aí ela parou de ir. Enfim, você consegue... O algoritmo pode te falar, esses daqui foram os maiores fatores, porque eu coloquei ele em cima. Isso pode te dar uma dica de por que aquele problema está acontecendo. Mas aí, para você de fato entender o problema e como atuar nele, não é somente esse algoritmo que vai resolver, né? Acho que tem um escopo bem mais reduzido, que é de focalizar a ação daquela
daquela secretaria nos alunos que mais precisam com urgência, assim. Mas é isso. Obrigada pelas duas perguntas. Eu vou comentário sobre a sua, que é algo que eu tenho me interessado muito por números oficiais. E eu concordo, do ponto de vista da gestão pública, é muito importante que a gente conheça e entenda populações e grupos e espaços, etc. Aí tem umas questões que não necessariamente tem uma resposta muito fácil. A gente, às vezes, não tem muito controle sobre a coleta dos dados. A gente trabalha com base de dados existentes, por exemplo. E aí, o que a gente faz? E aí, um exemplo pessoal mesmo, de como pessoa não binária, nem sempre eu me vejo refletida em determinadas políticas ou determinadas bases de dados, porque se a gente está coletando dentro de um binário masculino e feminino, tudo que cai fora desse binário não vai estar contemplado. E do ponto de vista de políticas públicas é difícil, às vezes, a gente conseguir mensurar e fazer as coisas, desenhar para determinadas populações se a gente não tem o entendimento, mas ao mesmo tempo é muito difícil. A gente está falando de autoidentificação, a gente está falando de quê? E para questões, às vezes, raciais, esse tipo de dado muito sensível e que pode ser usado de maneira completamente nociva e perigosa em determinados contextos, etc. Depende muito do governo, depende muito do país e depende muito do contexto. A gente, ao mesmo tempo, quer entender, quer coletar, quer poder fazer políticas públicas adequadas para determinados grupos e populações, mas é complicado. Então é isso. Eu geralmente falo que eu tenho mais perguntas do que respostas para determinadas coisas. E é isso, fazer as coisas de forma responsável dentro do contexto do que é possível. E a gente viu isso nessas discussões de cidades inteligentes e de governança de dados também. É difícil até entender quais são as demandas de determinadas pessoas e grupos se elas não têm acesso aos espaços de tomada de decisão também. Então isso fica, e eu sei que é uma grande questão de se a gente não tem controle sobre a coleta de dados, como que a gente consegue melhorar a análise em cima disso, e tem esses mislinks, e tem viés, e tem alguns problemas estatísticos aí no meio, etc. Enfim, mas fica uma questão em aberto também, do ponto de vista de gestão pública é complicado, e até de responsabilidade de ciências de dados também, que é bastante difícil. E a sua pergunta é ótima também, porque do ponto de vista, eu sinto que tem uma visibilidade, um controle maior, e que às vezes a gente acha umas licitações que foram ganhas por umas empresas que a gente nunca ouviu falar, e geralmente elas têm um nome Smart Green, ou alguma combinação de palavras, e a gente vai atrás e às vezes é até difícil de encontrar, não tem um site, não tem muita informação disponível até para entender quais são essas empresas e por que elas ganharam uma licitação de 4 milhões de reais para instalar câmeras de monitoramento em determinada cidade. E eu acho que o Rio, como o Luca e o João falaram, é um grande exemplo, mas eu tenho ficado cada vez mais interessada em olhar para pequenas cidades, ou cidades de médio porte também, que não tem esse tipo de infraestrutura e de debate público em torno dessas questões. Então a gente viu e teve que trazer esses pequenos atores, que às vezes ganham editais de milhões de reais, para olhar também. E eu não acho que está sob o mesmo escrutínio que grandes empresas, certamente, do ponto de vista de privacidade, proteção de dados, até porque essa lei de Juazeiro do Norte, esse plano diretor de inovação e cidades inteligentes, eu não lembro o nome completo, que foi aprovado em 2018 como lei municipal, foi desenhado por uma consultoria privada de São Paulo, que até então a gente não tinha ouvido falar, e fala de muitas coisas, mas não se aprofunda nessas discussões que na época eram muito grandes no Brasil, que a gente estava discutindo para aprovar já LGPD, mas não entra ali. Então coloca dados como uma fonte de renda para quem quer que fosse operar determinado serviço, como o Wi-Fi público. Então, acho que não tem o mesmo escrutínio e a gente precisa passar a prestar mais atenção também a essas pequenas, médias empresas. Aqui no Brasil, imagino que em outros países da América Latina, minha intuição diz que a gente encontraria um ecossistema parecido em determinadas cidades. Eu acho que também um outro ponto que cabe destacar, até mais uma vez, porque a dimensão da conferência é também de olhar a proteção de dados, é que além da transparência, que é claramente necessária, porém não é suficiente para garantir a qualidade e, sobretudo, reduzir os riscos. A proteção de dados também muito na compreensão e mitigação, idealmente eliminação, de potenciais riscos, tipo aquele risco de discriminação
ou riscos que talvez os dados coletados sobre crianças não sejam simplesmente utilizados para prever o potencial de evasão escolar, mas também por, sei lá, qual outra finalidade abusiva. Então, aí é essencial uma ferramenta que traz a LGPD no Brasil é que existem muitos outros países que pelo menos copiaram nos últimos anos ao GDPR, é a análise de impacto dos mais projetos, coisa que para smart cities, para administrações públicas, deveria ser a primeira etapa, ou seja, claramente é essencial, não é assim, é extremamente útil que o algoritmo seja desenvolvido e seja também divulgado de maneira transparente, porque haja uma participação social, tenha a detecção de possível viés ou também possível ineficiência do algoritmo. Porém, do outro lado, esse tipo de iniciativa deveria sempre ser desenvolvida em parceria constante com o encarregado de proteção de dados, seja da prefeitura, do outro órgão público, para avaliar. Existem riscos? Existem. Existem medidas para mitigar os riscos? Existem, então vamos aplicar as medidas. Mitigados os riscos, tudo bem, beleza, a gente vai continuar. Não existem medidas para mitigar o risco, uma opção pode ser bom. Então, esse projeto poderia ser muito legal, mas poderia também criar riscos consideráveis. Nesse momento, não temos ferramentas para mitigar esse risco. Então, infelizmente, a gente vai utilizar um outro projeto. Então, eu acho que a análise de riscos é algo de muito subexplorado, mas que existe como ferramenta até no nível legislativo. A LGPD oferece, infelizmente oferece somente, porque não é uma obrigação, mas oferece a possibilidade de implementar análise de impacto de risco. E acho que pode ajudar muito a evitar problemas, ter esse tipo de análise de risco preventiva para depois escolher se uma ferramenta, uma iniciativa vai ser implementada ou não. Tem mais alguma pergunta? Sim, por favor, Thiago. Hello, ok. Mais uma vez, as nossas linhas de raciocínio se conectam, né, Luca? Porque eu pego o gancho do seu comentário final, ia ser justamente uma pergunta que eu ia colocar, e aí, João, não leve isso como uma provocação perniciosa, porque, na verdade, o que o Luca traz é uma reflexão muito interessante nesse momento que a gente está justamente implementando essas políticas públicas, buscando, como você mesmo falou, o bem do cidadão, né? E existem diversos casos de uso super interessantes, e a partir de alguns outros vão evoluindo, né? Isso é outra coisa interessante, como você mesmo exemplificou, como uma política pública eficiente usando dados, né, pode ser usada depois para outras iniciativas complementares. E aí é o tema da avaliação de impacto. E por que eu coloco isso? Eu vou te citar um exemplo que você comentou, e aí a pergunta seria, né, se em algum momento vocês já começaram a desenhar avaliações de impacto em alguns desses casos de uso. O exemplo que eu vou dar, e não é exatamente o de vocês, mas você comentou assim, que vocês têm usado, por exemplo, a questão da análise de evasão escolar, que é uma política pública super importante. Vocês têm usado os dados para isso. Um caso similar que me lembra, mas não é exatamente de vocês, é um da cidade de Angra dos Reis, que tem usado reconhecimento facial, né, se não me engano é até recente essa iniciativa, para controle de frequência escolar. E não é o único município, existem vários, existe no Goiás, existe no Nordeste, vários municípios. E aí, assim, né, por onde eu quero chegar? Às vezes, um estudo como o de vocês, uma utilização como a de vocês, eventualmente começa a ser usada junto com outras soluções, e se você não tem esse estudo de risco, isso às vezes gera aquela preocupação de até aonde chegaremos. Daqui a pouco a gente vai usar essas informações de evasão escolar para definir quem são os melhores, os piores alunos, quais são
os caminhos que vão ser traçados, né? E a avaliação de impacto ela parece interessante nesse sentido que ela analisa até esse potencial dos usos secundários, quais são os usos secundários adequados e os não adequados. E aí eu jogo, né, assim, de volta para a mesa, se vocês quiserem comentar mais sobre essa questão, vocês vejam mais especificamente se já existe, tem conhecimento, se algum tipo de estudo, né, de avaliação de impacto já tem sido conduzido em algum projeto, porque ele também pode ser uma forma de fomentar a boa prática entre outros colegas, né, outros colegas servidores de outros municípios, outras iniciativas, para seguir os bons exemplos que vocês querem trazer. Bom, eu acho que a avaliação de impacto, só para eu confirmar, na sua definição é pré-projeto. A avaliação de impacto, quando eu penso em avaliação de impacto, eu penso foi feito o projeto, e você tem uma variável de controle, e depois você faz um diff and diff. Ok. Tá, outro... Tá. Uma avaliação tipo de riscos e qual que é o impacto. Tá, só para organizar. Hoje na prefeitura isso não é feito. É uma boa ideia, por sinal. Muito porque não existe braço, normalmente não existe alguém especializado em fazer isso. Se não existe alguém especializado porque não existe prioridade na prefeitura para fazer isso. Então, eu acho que é um bom fio para se puxar lá dentro. Eu acho que o limite do uso do dado é a lei e a boa vontade daquela gestão. E não existe... Acho que você tem... E aí acho que exatamente esse é o grande debate, que você não pode impedir que boas soluções sejam criadas, mas você também não pode permitir que alunos sejam escolhidos por mérito. Enfim, talvez se uma prefeitura achar razoável, se as pessoas votarem nisso, não será razoável, se a sociedade mudar o suficiente para achar isso razoável. Enfim, acho que você tem que criar um arcabouço legal que evite que esses dados sejam usados de maneira maliciosa, perniciosa, tanto pela prefeitura quanto por outros agentes que vão ter acesso a esses dados. E observe que os dados de frequência escolar nem vêm de reconhecimento facial, é basicamente o papelzinho que o professor anota todo dia quando o aluno entra na sala. Muitos desses dados de acompanhamento de alunos, de saúde, etc., de assistência social já existem e nunca foi debatido isso publicamente sobre os usos disso porque a prefeitura nunca usou eles, porque ela nunca organizou os dados para ela mesma acessar. É o caso da Prefeitura do Rio e muitas outras órgãos governamentais. O que traz esse debate à tona é exatamente porque agora você consegue ter uma tecnologia que permite o uso desses dados facilmente. Então, esses dados não são novos dentro da prefeitura, eles nunca foram usados. E de fato, assim, acho que os próximos projetos que a gente for fazer, a gente certamente pode fazer uma avaliação de impacto e de riscos sobre eles e publicar isso junto com o projeto como um documento necessário, e aí peço ajuda para a gente criar esse protocolo dentro da Prefeitura do Rio. Estou gostando muito. Eu tinha muita saudade dessa troca de ideias, dessa serendipidade das ideias, como eu falei hoje de manhã, flutuando e depois se agregando para ter uma epifania sobre coisas novas para fazer. Então aí vou revelar também que eu conheci o João e a Fernanda, que está lá, porque a gente trabalhava junto no CTS. Depois, como vocês devem ter entendido, se vocês quiserem ter sucesso na vida, trabalhe no CTS, depois saia do CTS, você automaticamente vai ter sucesso na vida. Mas aí a gente está estamos definindo um projeto em conjunto, justamente para ver quais são uma pequena pesquisa para ver quais são os tipos de políticas públicas, mas também recomendações
para permitir o uso de dados abertos, também considerando a proteção de dados, que também foi o assunto de um painel, de uma discussão hoje de manhã. E eu acho que essa ideia de também colocar recomendações sobre como fazer uma análise de impacto para prefeituras, para qualquer tipo de administração local, seria excelente, porque teria um impacto, no sentido não de avaliação de impacto, mas o impacto potencial do projeto enorme. E nesse momento, a razão daquela frustração que eu estava compartilhando antes é que, nesse momento, como mencionei hoje de manhã na sessão de abertura, no Brasil, mas também eu acho que não é somente uma crítica brasileira. Qualquer país do mundo que tenha lei de proteção de dados, na quase totalidade dos casos, esquece de fiscalizar administrações públicas. Porque, claramente, é uma questão também política. É muito difícil para uma agência ir fiscalizar as administrações públicas, mas também porque, claramente, as agências, nas suas atividades de fiscalização, são extremamente sobrecarregadas, então vão se orientar sobre outros casos que podem ter mais relevância, mais impacto social, ou pelo menos são achados como ter mais impacto social. Aí, como resultado também dessa sessão aqui e da futura pesquisa, poderia ser justamente como definir quais são, baseado na sua experiência, da Fernanda também, boas práticas em termos de abertura de dados e também abertura do código, não somente abertura de dados, mas também abertura do código sobre como utilizar os dados, até porque o cidadão, não o usuário, porque o cidadão não é usuário, é cidadão, possa avaliar se esses dados são processados, tratados de uma maneira verdadeiramente eficiente, ou somente apresentada como eficiente, mas, do outro lado, ao mesmo tempo, também há uma análise de qual é a análise e também compartilhado de maneira em acesso livre. Eu também no capítulo do livro nosso livro sobre as Smart Cities que eu escrevi com o Danilo Doneda, a gente fala também do exemplo de Barcelona como boas práticas, não somente em termos de gestão, mas também de abertura, ou seja, não é simplesmente abrir os dados, mas também abrir as políticas, ou seja, permitir ao cidadão de avaliar como estão sendo implementadas as políticas e também ver quais são falamos sempre da caixa preta do algoritmo, mas não é simplesmente o algoritmo que é uma caixa preta, é muito como você destacou, são também as decisões de gestão, as leis, as decisões, vamos fazer esse projeto, vamos implementar esse projeto ou não. Por enquanto, é totalmente uma caixa preta. Não deveria ser assim. Inclusive, legalmente, é necessária uma certa transparência com os dados pessoais. Então, eu acho que um produto, digamos, um follow-up muito interessante dessa discussão, justamente poderia ser trabalhar nesse sentido. Eu fico muito feliz e também fico ciente que são já as 18h06. Então, temos mais algum comentário, pergunta final? Se não, eu acho que posso pedir, caso vocês tenham alguma consideração final de compartilhar, alguém tiver, não? Nada? Perfeito. Então essa discussão, esse painel foi muito produtivo, muito interessante. Caso vocês estejam interessados, para quem for lusófono, pode baixar gratuitamente o livro Smart Cities no Brasil, na biblioteca da FGV. Para quem for anglófono, tem também a tradução de 2 capítulos, pelo menos, aquele da Jéssica, 3, aquele da Jéssica com o Luan, aquele meu do Danilo e o Moto. Perfeito. E, enfim, gente, eu agradeço muito a participação de todos e de todas, as ótimas perguntas, ótimos comentários, e por qualquer coisa a gente pode falar mais um pouco aqui, acho que deve ter ainda mais um pouco de café aqui na frente. Obrigado.